Oi, gente! Bom, hoje eu queria mostrar pra vocês um pouquinho de como tá sendo meu dia. Eu queria ter gravado desde o começo do dia, mas aí eu falei, não vou gravar e agora eu decidi gravar. Já são meio-dia e meio, mais ou menos. Eu acordei ali por volta das 8 horas da manhã. Hoje o meu marido foi trabalhar na empresa, ele não tá em casa. E eu tô com uma tela em branco há dias, desde quando a gente comprou as coisas do casamento, pra pintar. E a última vez que eu pintei a óleo uma tela, já faz mais de um ano que eu ganhei uma tela de Natal da minha cunhada. E eu fiz uma pintura, que eu vou colocar aqui qual é. E eu comprei essa tela e assim, pra pintar, não é algo simples, é algo que demanda tempo, precisa de espaço, precisa de inspiração. Então, como foi bem corrido esse meu último ano na casa dos meus pais, eu acabei ficando sem pintar nada. E aí eu decidi que eu ia pintar uma tela hoje, porque realmente foi igual meu marido falou pra mim ontem, se eu não colocar como prioridade, eu nunca vou pintar. Então hoje eu decidi aproveitar que ele não estava em casa e que hoje eu não precisaria trabalhar também no meu trabalho, que é home office, e comecei a pintar. Eu vou mostrar pra vocês o caos que tá aqui. Eu peguei o nosso escritório, a tela tá aqui, ela tá amarela assim porque a gente precisa preparar ela antes. E eu levei mais ou menos eu comecei às 9, eu levei mais ou menos 5 horas, não, 9, 10, 12, 3, 4 horas pra pintar isso aqui. Um barquinho, mas gente, um barquinho com 12 discípulos. Eu vou fazer aquela passagem, Jesus andando sobre as águas ali, e é uma tela, tudo isso daqui é mar, tudo isso aqui é mar. A gente vai ter um barquinho e Jesus aqui caminhando sobre as águas. E agora eu dei uma pausa que eu preciso almoçar e eu quero mostrar pra vocês um pouco dessa rotina do meu dia e tudo que vai acontecer. Gente, eu precisei colocar tudo no chão porque a gente não tem mesa. A mesa de escritório não dá pra sujar, então eu precisei colocar tudo aqui no chão, né? Aqui os meus pincéis limpando, bolsinha, coisa de pincel. Aí tô usando esse banquinho com plástico filme pra deixar as minhas tintas. Tem um pouquinho de coisa ali na mesa do computador. Tô usando essa caixa pra apoiar o meu tablet e tô usando esse apoiador de braço de tatuagem para deixar os pincéis sujos. Ali tem uma tela que eu pintei já faz bastante tempo. E aqui está o meu tripé com a tela que eu tô pintando agora. A minha câmera traseira não tá funcionando, então eu só vou conseguir mostrar para vocês mais ou menos assim. Mas foi isso que eu consegui pintar até agora. E bom, eu preciso agora tirar a mesa do café, recolher roupa. Eu tava lavando os guardanapos do casamento, então ainda tem 60 guardanapos para recolher. Preciso colocar a roupa da máquina que tava batendo no varal. Preciso lavar a louça e guardar a louça para conseguir preparar ali o meu almoço e arrumar o resto da casa. Ontem eu acordei mais cedo e já limpei a casa, ela já tá toda aspiradinha, bonitinha, então hoje é realmente só a organização que precisa fazer todo dia. A nossa pia é muito pequena, então não dá pra ficar acumulando louça, você toma café, tem que lavar, tem que guardar, enxugar tudo bonitinho, né? Então já tô sonhando com uma lava-louça. Gente, um dos motivos de eu não ter feito tudo isso na parte da manhã é que pra pintar a gente precisa de uma boa iluminação. E nada melhor do que a luz natural, né? Então não dá pra pintar depois das 3 horas da tarde, vamos dizer assim, porque só se você tiver um quarto com uma iluminação muito boa. Se você não tiver, não dá, fica muito escuro, atrapalha muito e na hora de fazer a pintura. Então, depois dessa pausa aqui, eu vou tentar aproveitar mais umas 2, 3 horas ali da luz do dia. Hoje não tá muito claro também, por conta que tá meio nublado, deu uma chuviscada, então não tá também aquele dia de sol maravilhoso, né? E depois eu vou precisar pensar aonde eu vou deixar as minhas tintas, porque eu pinto a tinta a óleo, ela não seca, a tela também demora dias pra secar, mês e tal.
E eu quero continuar pintando, né, ao longo dos dias. Eu vou precisar terminar essa tela, então eu vou precisar deixar o cavalete e as tintas num lugar onde eu possa o tempo todo acessar, pegar um pouquinho de tinta, mexer. Sempre que sobrar um tempinho ali no meu dia, eu conseguir mexer na tela. Bom, ontem a gente já tinha feito janta, então hoje é só esquentar e comer. Antes de almoçar, eu vou dar uma enxugada nessa louça aqui, para poder ficar organizadinho e vou comer. E aí depois eu deixo a louça lavadinha, deixo tudo organizado para voltar a pintar. O tempo já tá bem escuro, mas acho que ainda vai dar tempo de pintar. E eu tô com medo da gente não conseguir ir na vigília, porque tá com previsão de temporal, de chuva, e aí a gente só tem moto. Então eu não sei como que vai ser, se a gente vai conseguir ir. Mas eu espero que sim, porque eu gosto muito desses encontros que tem na igreja. A gente ganhou esse kitzinho aqui, ó, que ele é muito bom. Ele vem vários tipos de coisinha assim, de silicone. A gente ganhou tudo, tá? Tudo. A gente não comprou nada de questão de cozinha, assim. A gente não comprou nada até agora. A gente ganhou muita coisa, a gente tá muito feliz. E é muito bom usar as nossas coisinhas. Vou mostrar uma coisa pra vocês, gente. A gente ganhou o faqueiro, mas a gente ganhou aquele que não tem suporte, né? E aí eu peguei a caixa do faqueiro e cortei ela. Fiz um... Deixa eu ver se dá pra ver. Fiz um esquema aqui, ó, pra organizar a parte dos talheres menores. E coloquei aqui. Por enquanto a gente não vai comprar, porque a gente tá economizando, comprando só as coisas essenciais. Mas foi uma gambiarra que a gente fez que tá dando certo. Gente, olha que gracinha. Esse pano de prato que eu ganhei da minha avó, de uma tia-avó lá de São Paulo. Eu ganhei uns 12 desse. Ela me deu tudo conjuntinho assim e olha, maravilhoso. Bom, roupas estendidas. Eu tava gravando tudo na vertical e eu lembrei que eu tô fazendo esse vídeo pro YouTube. Mas era pouquinha coisa, era só uma toalha aqui de mesa e aí eu vou colocar o resto das roupas pra bater. Esse lençol ficou horrível aqui, mas é vida real. Olha o prato da pedreira. Gente, essa receita aqui de macarrão com carne moída de linguiça, vamos dizer assim, né? A linguiça amassadinha com abobrinha. É uma receita que eu fazia com uma amiga minha, que a gente morava junto antes de eu casar. E a gente sempre fazia esse prato assim, comprava uma garrafa de vinho e era feliz, sabe? E eu fiz esse prato ontem pro meu marido e eu lembrei muito dela e sinto muita falta. Tamo junto, Clarissa. E é isso, eu vou comer agora, fazer minha oração, vou comer um pouquinho, assistir alguma coisinha, descansar e correr pra pintar de novo. Delícia! Gente, enquanto eu tava almoçando, chegou pra mim 2 itens que a gente comprou na Shopee. Pra deixar a casa mais organizada, mais bonita, eu comprei esse cesto aqui de bambu, esse cesto de roupa. Eu achei bem facinho de montar. Ele é bom, ele é bem durinho. Olha que massa. É bem grandão, eu gostei. E nem lembrei de gravar montando pra vocês. E esse aqui eu tô finalizando a montagem, que é um organizador que a gente vai colocar ali na lavanderia. Tá um pouco bagunçado as coisas. Então vou terminar de montar. Nossa. Ai, meu Deus. Gente, essas coisas da Shopee é uma loucura. Porque, assim, é barato, mas o negócio também, olha, vou te falar. E sabe, daquele jeito? Eu não sei o quanto que era pra enfiar isso aqui, porque não dá pra enfiar muito mais, não. Não dá pra enfiar muito mais que isso, não. É isso. Patrocina a gente, Insider.
Ai, gente, eu não tava gravando. Eu organizei tudo e não tava gravando. O que eu faço? Vou tirar tudo? Vou tirar tudo e vou pôr de novo? Vou fazer isso. Vou tirar tudo. Agora vai. Acho que é isso. Vamos ver se ele vai entrar aqui bonitinho, certinho. Já mostro pra vocês. Olha, gente, ele entrou aqui do lado da máquina. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Entre o tanque e o tanquinho. E ele ficou bem bom aqui. A rodinha dele não funciona muito bem não, tá? Ele tá bem duro. Não sei se vai dar pra ficar arrastando, mas pelo menos já aliviou. Porque a gente tava deixando aqui, ó, aonde é o espaço do forno. E aí a gente vai pegar o forno e precisa liberar isso, né? Então, essas foram as comprinhas. O cesto tá ali. Já vou colocar aqui no cantinho e aos poucos a nossa casa vai ficando com uma carinha nossa. De almoçar, terminei de estender o resto das roupas, terminei de colocar o resto das roupas pra lavar, terminei de montar as coisas que chegou da Shopee, coloquei o varal na varanda e agora eu sentei um pouquinho aqui na frente do computador que eu preciso fazer algumas tarefas do meu trabalho, agora 2 horas, e vou finalizar, depois eu vou pra cozinha fazer o meu devocional do dia. E depois, se sobrar tempo, eu vou pintar mais um pouquinho. Se não, eu vou finalizar, vou terminar de arrumar a casa, vou descansar um pouco para nossa vigília à noite. Bom, e agora eu vou sentar um pouquinho, já são umas 2h30, mais ou menos, deixa eu ver, 2h30, e eu vou fazer a minha leitura diária. Eu tô usando essa Bíblia de 365 dias, ela é muito boa, ela é dividida por leituras diárias, né? E todo dia tem um pouco do Antigo Testamento, um pouco do Novo, um salmo e uns versículos de Provérbios. Tem sido muito bom, eu dei uma atrasada por conta da semana do casamento, mas aí eu fui lendo 2, 3 dias por dia e agora eu já tô em dia de novo. E hoje eu vou ler um pouco, eu acho que eu tô em Samuel, João e nos Salmos lá pro 95 já. Então tem sido muito bom, a gente tá adorando. Esse quadrinho aqui atrás é o quadro que a gente fez no dia do nosso casamento, na cerimônia, aonde cada convidado molhou o dedinho na tinta e colocou. Gente, ficou muito lindo. Eu quero muito colocar ele na parede, talvez ali perto da mesa de jantar, mas por enquanto ele tá aqui no tripézinho e tá uma gracinha. E nossa primeira filha, nossa primeira plantinha também, falando nisso, eu preciso colocar água nela. Muito difícil, né? Porque criança, quando tá com fome, ela pede, ela fala. Agora a planta não fala. E é muito mais fácil de você matar, né? Igual peixe. Mas é isso, eu vou fazer a minha leitura aqui, vou descansar um pouquinho, colocar meu celular pra carregar e mais tarde talvez eu continue pintando. Ou eu vou ler o livro da minha faculdade, porque semana que vem eu tenho prova da faculdade. Então eu preciso continuar lendo o livro também, que atrasou muito por conta da semana do casamento. Gente, esse mês de abril foi uma loucura, eu não consegui pensar em nada, a não ser casamento, casamento, casamento. E aí eu acabei atrasando algumas coisas, mas tá tudo certo, a gente recupera, faz parte. Bom, eu queria aproveitar esse momento de devocional, onde, meu Deus, o Senhor falou muito comigo e eu fiz algumas anotações aqui para vocês. E eu queria falar um pouquinho. Eu li agora 1 Samuel, o capítulo 2, do versículo 22 ao capítulo 4, do versículo 22.
Nossa, eu nem tinha percebido que eu tinha lido 2 capítulos assim, porque a letra é bem pequenininha. E aí você vai lendo e você nem percebe, mas então foram 2 capítulos. O que tá acontecendo em 1 Samuel capítulo 2? Samuel, ele já tinha sido dedicado por Ana, né, a sua mãe, que Ana tinha feito uma promessa, ela era estéril, e tinha pedido para Deus que se Deus desse um filho para ela, ela dedicaria o seu filho ao Senhor. E foi o que aconteceu, Deus deu um filho para Ana, ele nasceu, e assim que ele terminou de mamar, ela levou ele pro templo, né, onde ficavam os sacerdotes, e lá o sacerdote da época era Eli. Eli recebeu Samuel e começou a treinar ele para os serviços do Senhor, né? Ele tinha 2 filhos. Esses 2 filhos é quem estavam fazendo os trabalhos ali no templo, de receber as ofertas, de queimar os cabritos ali, os cordeiros, né? Conforme os pagamentos pelos pecados ali do povo. E ele já estava velho e estava perdendo a visão. Esses 2 filhos de Eli, eles estavam fazendo coisas más aos olhos do Senhor. Eles pegavam ali o sacrifício que as pessoas traziam, e um dos pedidos de Deus lá em Levíticos é que as ofertas, a melhor parte ali da gordura, tudo fosse queimada no altar pro Senhor. E tinha uma parte desses sacrifícios que podiam ficar para os sacerdotes se alimentarem. Porém, esses filhos de Eli, eles não deixavam nem a gordura queimar e já tiravam a melhor parte do sacrifício para eles e não deixavam ser queimadas para o Senhor. E além disso, eles seduziam as mulheres que trabalhavam ali junto à tenda. Então, eles tinham desprezo sobre as coisas do Senhor, né? E ele sabia que isso estava acontecendo. Ele tinha conhecimento, porque o povo comentava. Isso era um testemunho muito ruim para eles, né? E o povo comentava. E ele tão sabia disso que ele até tentou alertar os seus filhos. E ele diz assim, lá no versículo 25... Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Isso é muito forte, né, Por isso que o único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque realmente, todos os nossos pecados hoje, eles foram pagos por Cristo na cruz. E há um intercessor, ele é o nosso advogado, que está o tempo todo intercedendo por nós, né? Se não fosse Cristo, toda a ira despejada sobre ele, sobre Cristo na cruz, teria sido despejada sobre nós. E se a gente não tiver Cristo? E, né, se não tivesse, se Deus não tivesse se colocado entre a sua própria ira para nos salvar, o que aconteceria com a gente, sabe? Seríamos todos condenados, todos teríamos ido para o inferno. E aí ele fala isso para os seus filhos, só que seus filhos não dão ouvido. E essa é uma outra passagem muito forte para mim, que ela reforça a soberania de Deus. Que ele fala no versículo assim, que seus filhos não deram ouvido porque o Senhor já havia decidido matá-los. Isso mostra essa soberania de Deus. É igual quando Deus endurecia o coração de Faraó, para que Faraó não aceitasse o pedido de Moisés e para que a glória de Deus fosse manifesta a partir daquele momento. Nós não temos capacidade de entender o porquê Deus faz isso, mas Deus é soberano e ele escolhe endurecer o coração de algumas pessoas para que a sua glória seja manifesta, porque nós não somos o ponto fraco de Deus, nós não somos o centro do evangelho, Deus é o próprio centro do evangelho, tudo começa nele e termina nele, né? Então o maior interesse dele não é nos honrar, mas honrar a ele mesmo. E isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Deus, então, ele decide intervir e aplicar a sua justiça sobre a família de Eli. Por quê? Porque mesmo ele sabendo o que seus filhos estavam fazendo, mesmo ele tendo alertado, ele prefere honrar os seus filhos do que a Deus. Deus fala assim no versículo 30... Por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Gente, isso é muito forte. O quanto a gente... o quanto de pecado a gente permite que os nossos filhos, que os nossos maridos, que as pessoas que são próximas a gente cometam contra Deus para que a gente não perca o amor deles, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu tenho irmãs pequenas e o quanto
eu vou permitir que os meus filhos pequem, que os meus filhos flertem com o mundo, que os meus filhos pequem contra Deus por amor a eles. O quanto eu vou deixar de repreender e disciplinar os meus filhos para não perder o amor e o carinho deles, mas perder o amor e o carinho de Deus. Não perder porque a gente não perde, né? Depois que Cristo morreu na cruz, o Senhor não pode nos amar mais ou menos, mas o Senhor se agrada e desagrada de nós. Nós conseguimos entristecer o coração de Deus, e quando a gente permite essas coisas, a gente entristece o coração de Deus. Muito forte também que me chamou a atenção, sabe? Nós temos medo, eu escrevi aqui, temos medo de perder os nossos ídolos, mas não temos medo de perder a Deus. Isso aconteceu com Saul, quando ele era rei. Samuel tinha falado para ele sacrificar, ele ia sacrificar ali, o povo estava em guerra, e aí Samuel, ele não chegou na hora que Saul queria, e Saul pegou e ele mesmo sacrificou no lugar de Samuel. Ele não tinha direito daquilo, sabe? Ele desagradou ao Senhor, ele desonrou, desobedeceu. E Samuel fala, você foi desobediente, você foi tolo, porque Saul queria agradar o povo, Saul queria mostrar que ele também podia, que ele estava ali pelo povo, mas ele desobedeceu por conta disso. Outra coisa muito importante, Deus, ele tinha prometido, lá atrás, quando ele dividiu as tribos, separou os sacerdotes, ele tinha prometido que somente os descendentes da tribo de Levi que iriam ser sacerdotes. Todos os descendentes ali, né? Então, de pai para filho e tudo mais, iam passando de gerações em gerações. E ele prometeu isso ao povo. E é uma das coisas que eu estava pensando. Os filhos de Eli, com certeza, sabiam dessa promessa. Então, eles achavam que eles poderiam pecar de qualquer forma, poderiam fazer o serviço de qualquer forma que Deus já tinha prometido. Deus não ia tirar deles o serviço sacerdotal, né? Deus, ele é fiel e ele cumpre tudo aquilo que ele promete, só que ele é mais fiel a ele mesmo do que a nós. O que ele prometeu pra gente pode ser quebrado se isso estiver interferindo numa promessa que ele fez com ele mesmo. Então o Senhor, ele é justo, ele não honra quem não honra ele. Ele despreza quem o despreza. Então, se ele prometeu que somente a família de Eli ia ser sacerdote e a família quebrou essa promessa de honrar a Deus, ele vai quebrar a promessa dele com o homem para não perder a promessa que ele fez com ele mesmo. Assim como aconteceu lá atrás, quando o povo estava no deserto, o povo, os hebreus tinham saído do Egito, né, e estavam perambulando no exército. E Deus ficava indignado porque eles só reclamavam. Se tinha água, eles reclamavam. Se não tinha comida, Deus dava maná, eles reclamavam do maná. Aí reclamavam que queriam carne, Deus mandava carne, eles reclamavam que tinha muita carne. E Deus ficou irado em um dos momentos ali, e ele queria acabar com todo mundo. E aí Moisés faz uma oração para ele, né? Senhor, mas se você fizer isso, o seu nome não vai ser honrado entre as nações, porque todos irão olhar e vão falar, olha lá, aquele Deus fraco, aquele Deus que tirou o povo, livrou o seu próprio povo para matar ele no deserto. Então Deus voltou atrás não para honrar o povo, não por amor àquele povo, mas por amor a ele mesmo, por mostrar que não, eu não posso envergonhar o meu nome entre as nações. Então eu vou manter aquele povo vivo que não estava merecendo, para que o meu nome seja glorificado, para que a minha honra, o meu poder, para que mostre quem eu sou. E aí, no fim dessa história, os israelitas estavam em guerra com os filisteus e os filhos de Eli foram mortos em batalha. O Senhor fala aqui nesse capítulo que ele ia aplicar a justiça dele e que os 2 filhos de Eli iriam ser mortos no mesmo dia. A arca da aliança é roubada e ao ouvir as notícias da guerra, ele cai para trás, quebra o pescoço, morre também, e ele tinha uma nora, e essa nora estava grávida. E essa nora, quando ouviu que o seu sogro e seu marido estavam mortos também, ela teve fortes contrações, ela entrou em trabalho de parto e também morreu, e somente a criança dela que foi salva. Isso mostra Deus aplicando a justiça dele e mostrando que ele é fiel naquilo que ele cumpre em relação a ele mesmo. Gente, essa história, ela nos mostra o quanto o nosso pecado, ele atinge não somente a gente, mas ele atinge todos ao redor. O pecado dos filhos de Eli atingiu Eli
ter encoberto o pecado dos filhos dele, ele foi condizente, foi cúmplice, e isso atingiu a nora deles. Toda uma família foi atingida. A tribo de Levi saiu da linha sacerdotal, né? Aí mais pra frente Samuel vai se tornar o profeta, ele, o sacerdote daquela época. Então toda uma descendência, todos ao seu redor são atingidos pelo seu pecado, não é somente você, né? E o Senhor, ele é sempre fiel quanto ao nome dele. E a verdade é que somente Cristo honrou a Deus de verdade. E é por isso que nós não somos salvos pelas nossas obras. Porque se o Senhor só honra aqueles que honram a Ele, ferrou pra gente. Porque nós não somos capazes de honrar a Deus como Ele merece, porque nós somos pecadores. Então, sabendo disso, ele envia o seu Filho amado, Cristo, que é Deus encarnado, que foi o único capaz de honrar a Deus, foi o único capaz de viver uma vida sem pecados. E através dessa honra que ele entregou a Deus, Deus o aceitou. E é por isso que nós não somos salvos por nossas obras, porque todas as nossas obras são falhas e manchadas pelo pecado. Nós somos salvos somente pelo sacrifício de Cristo na cruz. E a partir do momento que temos fé nesse sacrifício, que acreditamos, que olhamos para Cristo na cruz e aceitamos Ele como nosso Salvador, é que nós somos salvos também. Porque aí toda vez que Deus olhar pra gente, Ele não vai ver a gente, Ele não vai ver pecadores, Ele vai ver Cristo. É como se Deus colocasse uma capa da invisibilidade, igual eu vi num vídeo atrás de uma menina que ela fala, Cristo se coloca como uma capa sobre nós, que esconde toda a nossa sujeira e pecado, e Deus, quando olha para nós, só vê a Cristo, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E esse foi meu momento de devocional. Eu não sei se eu vou acabar o vídeo agora dessa forma, não sei se eu vou gravar mais um pouquinho desse meu dia, não sei se eu vou pintar mais depois disso, mas eu queria compartilhar isso que o Senhor falou ao meu coração com vocês.